Este é um vídeo analítico e de comentário, com base nas profecias e no espelhamento com os fatos mundiais. Por isso peço sua compreensão de uma maneira especial, no entendimento. Mas com certeza, na minha opinião, vai valer a pena em relação ao conteúdo que vou demonstrar através das mensagens de Nossa Senhora e dos fatos atuais. Com destaque para este fato: o líder do país de 3 letras perece numa queda de helicóptero, que é mais uma comprovação da profecia de Nossa Senhora em Skioga. De acordo com meus estudos, os eventos proféticos vêm se cumprindo de maneira mais acelerada e evidente desde o segundo semestre de 2019 até os dias de hoje, maio de 2024, e prosseguirão. Detalhamentos que ainda trataremos na próxima live aqui do canal. No caso das aparições de Nossa Senhora em Skioga, a Santíssima Virgem Maria foi enviada pelo Senhor para essa localidade, Skioga, em 1931, na Espanha, e lá foram reveladas muitas profecias. Os principais videntes foram jovens, crianças, com destaque para a pequenina Benita Aguirre. Nossa Senhora nos preveniu contra muitos eventos, sendo que alguns são condicionais, isto é, aquelas profecias que podem ser mitigadas, diminuídas, a sua intensidade, através da vivência das mensagens de conversão, oração e penitência, que sempre são alertadas pela Mãe de Deus. Entretanto, as vindas de Nossa Senhora em Skioga sofreram a maior perseguição que uma aparição de Maria Santíssima já sofreu até os dias de hoje, na história das aparições marianas. No caso específico das aparições de Nossa Senhora em Skioga, mesmo com o cumprimento de várias profecias já comprovadas, como por exemplo, uma das mais comentadas, que foi a advertência materna a fim de evitar o conflito espanhol. Sim, o conflito civil espanhol, entre 1936 e 1939, que fez perecer muita gente, inclusive cerca de 7.000 clérigos, dentre sacerdotes e religiosos e religiosas. Mas poderia ter sido evitado. Nossa Senhora avisou. E também disse que num tempo mais distante, que este distante entre aspas, pois entramos nesses tempos, Nossa Senhora advertiu sobre uma ameaça comunista na Espanha no futuro próximo e demais predições que algumas já se iniciaram em partes do mundo e outras ainda virão. Mas vou comentar sobre o fato ocorrido com o presidente iraniano Ebrahim Raisi, que veio perecer aos 63 anos de idade com a queda do helicóptero, confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores do país de 3 letras, nesta segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. O líder supremo desse país, Ayatollah Khamenei, decretou o luto de 5 dias e anunciou um novo presidente para o lugar deste que pereceu. O primeiro vice-presidente, o Mohamed Mokabber, assumiu a posição de chefe do Poder Executivo. Veja bem, na minha opinião analítica, esta profecia de Nossa Senhora se cumpriu desde que este país de 3 letras entrou em cena, quando começou a desrespeitar várias normas internacionais em relação a artefatos bélicos. Inclusive, este país recebeu já várias sanções internacionais. Mas foi há cerca de 2 anos, com a invasão do país-estado em Fátima, na Ucrânia, que este país, ressaltado pela Santíssima Virgem Skioga, adentrou ainda mais no seu comprometimento, pois muitos dos artefatos usados pelos russos são de fabricação deste país. E de forma direta, para quem ainda tinha dúvidas, em 7 de outubro de 2023, quando faz um ataque aberto a Israel com centenas de artefatos aéreos e destrutivos. Penso que se coloca numa progressão maiúscula em relação ao que nos preveniu Nossa Senhora em Skioga. Agora, com este presumível acidente, com a queda do helicóptero, digo presumível, pois será ainda investigado pelos especialistas, o fato é que esta peça do quebra-cabeças deste evento é mais um escalonamento rumo a um possível terceiro grande conflito mundial.
e isto é dito por muitos dos analistas desta área. A vidente principal nas aparições de Esquioga, a pequenina Benita Aguirre, fez seu passamento no ano de 1982, tendo mais de 90 anos de idade. Alguns estudiosos dizem que ela nunca deixou de ter locuções de Maria Santíssima e até de Nosso Senhor. O que me chamou a atenção é que as aparições em Medjugorje, onde Nossa Senhora disse que seriam as mais longas e intensas da humanidade, e estão sendo, iniciaram em 24 e 25 de junho de 81, e a Benita Aguirre ainda estava aqui, viva. Sendo que a revelação do 10º e último segredo de Medjugorje, a Miriana Soldo, a vidente dos segredos, ocorreu em 1982. Penso que existe uma ligação, fazendo um discernimento fino. Certo? Mas em que sentido? Alguém pode perguntar. No sentido de que realmente estamos bem próximos também do começo da série profética de Medjugorje. Um evento é coligado ao outro evento. É um tabuleiro profético. Pensem que nesta, que foi predita por Nossa Senhora como a sua vinda mais duradoura em Medjugorje, ela se apresentou e se apresenta como Rainha da Paz. Não é por acaso. Queridos irmãos e irmãs, temos que rezar pela paz mundial, conforme insiste a Virgem. Não podemos mais criarmos desculpas para não rezar. Temos que nos unir em oração pela paz. E como nos indica também as Sagradas Escrituras, rezar pedindo o Espírito Santo pelas autoridades constituídas no mundo inteiro. Nossa Senhora disse em Medjugorje, dentre tantas mensagens, que muito do que irá acontecer depende da nossa oração, jejum e adoração eucarística. Nossa Mãe Santíssima é uma só, aparece em outros lugares, a gente sabe, e não tem irmã gêmea, e por isso está maternalmente preocupada pela paz entre as nações. E disse ao Padre Oliveira, em 2023, que com o rosário e a adoração eucarística podem ser mitigadas e até canceladas muitas das profecias danosas. Ela sabe o que poderá acarretar um terceiro grande conflito mundial, com os artefatos que as grandes potências possuem atualmente. Agora é o momento, como nunca antes, de ouvirmos os chamados e alertas de Nossa Mãe, e terços nas mãos e joelhos no chão, e olhos no sacrário, porque um terceiro conflito com esta magnitude implicará em todos os países terríveis consequências, se isto ocorrer, e serão devastadoras. Muitos estudiosos da escatologia e desta temática geopolítica dizem que a terceira G é inevitável, e inclusive, para alguns, já se iniciou. Só está escalando. Dizem isso desde o início do conflito do leste europeu. Mas eu me incluo naqueles estudiosos mais esperançosos, de ainda ter uma fé ninivita, de que ainda é possível evitar o pior. Prova disto, mais uma vez, sublinho, são as vindas diárias da Rainha da Paz, que continua em Medjugorje para 3 dos 6 videntes. São eles, Vitska Ivankovic, Ivan Dragicevic e Maria Pavlovich Lunetti, cada um com 9 segredos cada. E as revelações atuais ao Padre Oliveira, que salientou, sublinho novamente, o valor do rosário e da adoração eucarística para deter, mitigar e até cancelar muitas profecias. Observação importante para nos motivar ainda mais para rezar e adorar o Santíssimo. Nossa Senhora, como Virgem da Revelação, disse para o Bruno Cornacchiola, vidente das magnânimas aparições na gruta de Trefontaine, em Roma, iniciadas em 1947, que um conflito mais impiedoso do que os 2 anteriores acontecerá se o povo de Deus não rezar e não fazer penitência. Lembrando que essas aparições em Trefontaine nos fornecem fatos e elementos para dizer que foram aprovadas pelo Papa Pio XII e São João Paulo II. Por fim, preste atenção nas palavras da Virgem Santíssima em Esquioga. Em julho de 1931, após uma aparição de Maria Santíssima, relatou a Benita Aguirre: Nossa Senhora das Dores me disse: Filhos, ao vir do céu à terra, meu desejo não foi outro, senão que através das minhas mensagens, que todos correspondessem às mesmas e através da conversão, trabalhando espiritualmente e rezando,
tornar fértil o campo da vida, a fim de curar as feridas causadas pela pata do inimigo infernal. Filha, faça muita oração, penitência e sacrifício. Se isso não fizerdes, virão punições terríveis, e perecerá uma terça parte da humanidade. Então poucas famílias ficarão inteiras. Todo mundo vai ter que levar luto. O final dos tempos está próximo. Quando as mulheres não se distinguem dos homens pela sua maneira de vestir, então pensem que vocês estão começando o final dos tempos. Os anos passam voando e poucos se lembram e estão valorizando as minhas palavras. A igreja será enlutada por muitas heresias e maus cristãos. Diga aos maus que aguardem grandes, terríveis castigos. Tudo isso será permitido pelo justo julgamento, por causa de terem enchido a medida com os vossos pecados. Em breve se levantarão aldeias contra povos, nações contra nações, assim que unidas como divididas, para combater em favor ou contra o mesmo jugo, até que se encherá a terra de males. Um país de 3 letras será o responsável, ou como dizem alguns estudiosos, uma espécie de pivô ou estopim de um terceiro e devastador conflito mundial. Mais tarde, em 7 de agosto de 1933, Nossa Senhora disse a Benita Aguirre: ao vir do céu à terra, meu desejo não foi outro, senão, por meio de minhas mensagens, chamar meus filhos e, juntamente com eles, que trabalhássemos todos na mesma obra, trabalhando para tornar o terreno fértil, cicatrizar os corações pelas feridas causadas pelo inimigo. Depois, 24 de agosto de 1933, igualmente para Benita Aguirre, serão sinais precursores do conflito, a tibieza religiosa e a corrupção dos costumes, o vício tido por virtude e a virtude por vício, os crentes tidos por loucos e os incrédulos por iluminados. Não se acabarão os distúrbios da igreja. Acontecerá um muito grande. Acontecerá um distúrbio na igreja muito grande, mesmo que não muito duradouro, depois do que se acomodarão todas as coisas. Aqui penso que Nossa Senhora se refere ao cisma. Continuando. Virá um tempo em que minha fé na igreja, a apostasia, melhor dizendo, declinará de modo geral e poucos conservarão a fé. Tão grande será a perseguição dos maus contra os justos que estes terão que sofrer um autêntico martírio. As coisas chegarão ao cúmulo, mas quando a mão do homem não puder mais e tudo parecer perdido, eu colocarei a minha mão e resolverei as coisas. Haverá tão grandes diversas desgraças que desde o início do mundo não teve lugar tal desconcerto, e nunca males tão inúmeros e terríveis terão afligido a terra. Terão que conseguir um trigo por meio de cruéis e sangrentos conflitos, pestes, fome e outros males horríveis. Aqui nessa frase final da mensagem, terão que conseguir o trigo por meio de cruéis e sangrentos conflitos, pestes, fome e outros males horríveis, conforma o nosso coração, no sentido de que estamos seguindo a linha certa. E então, o 4º selo foi aberto. Que é características do 4º selo: pestes, fome e conflitos. Irmãos e irmãs, temos que rezar, levar a sério os apelos de Nossa Mãe Santíssima. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não desprezeis as profecias e desperta tu que dormes. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Mãe Santíssima, intercedei por nós e defendei-nos. Amém. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.